Renato da Turim Performance. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Sandrão. Boa noite, pessoal. E aí, como vocês estão? Espero que Porra, todos bem, né? graças a Deus, espero que esteja todo mundo bem. Olha, é um prazer enorme ter você aqui. Eu sei que segunda-feira, 9 da noite, é uma hora que você já esteve na empresa, já voltou para casa, de repente quer estar com a família e está aqui me aturando, mas eu vou tentar fazer valer a pena, tá bom? Não, mas, pô, é uma honra estar participando dessa live, Sandro. Obrigado. O pessoal que tá na live com certeza tá no meio e, pô, eu acho que eu conheço quase todos, ou se não conheço pessoalmente, nos grupos, enfim, Ah, com é uma certeza. família, né? É uma família. É sim, é muito bom isso, né? Porque são as mesmas pessoas, pessoas que gostam das coisas que a gente gosta. E, cara, estar com gente que gosta de falar sobre o assunto que a gente gosta não tem preço. Falar em gostar, eu queria saber de você o seguinte: quantos anos você tem? Em que cidade você mora? Eu sei, mas de repente tem alguém que não sabe. Quantos anos você tem? Em que cidade você mora? E, principalmente, como que começou o teu gosto por carros? Conta essa história pra gente. Vamos lá. Tá, hoje eu tô com 39 anos. Opa, Moro na zona sul de São Paulo, bem próximo do Autódromo Interlagos. legal. E o gosto por carros começou quando eu tinha 8 anos de idade, Porra, mais especificamente com o meu ex-padrasto, tá bom. que quando minha mãe conheceu ele. E aí foi onde despertou tudo, né? Foi o começo de tudo, com 8 anos. Cara, com 8 anos, quer dizer, ele gostava de carro, provavelmente você acompanhava ele nos eventos, alguma coisa assim, é isso? Ele sempre gostou de carro e ele Tá, sempre foi um aventureiro. legal. Ele mesmo mexia nos carros dele. E Porra, aí eu ficava a madrugada do final de semana inteiro na garagem, ajudando, né? Mexendo assim, no começo ajudando ele no conforme ele podia. Ah, pega um segurando a pano, lanterna, tomando bronca. É isso aí, isso Eu aí, sei como isso é que aí. é, eu sei bem como é que é. Já fiz muito isso com meu filho mais velho. Segura a lanterna e toma bronca. Toma bronca É, pelo quê? Por tudo, né? Porque a chave escapuliu do parafuso, qualquer sim, coisa ele toma bronca, entendeu? Que era legal. isso mesmo. Então, Foi isso isso aí. tem a ver com o fato de você ser preparador, né? Porque você cresceu vendo uma pessoa modificar carros e mexer com carro, não é verdade? Sim. Mais ou menos com 12, ele resolveu, e aí foi onde eu comecei a mexer mesmo. A montar um Gol GT 84 preto. Ah, Nós colocamos uma turbina da Larus Turbo na época. Foi a legal, primeira performance que eu tive a honra, né, de começar a mexer naquilo que dava legal. para fazer, né? Sim. Mas com 12 E anos, cara, com 12 anos já dá para entender, hein? Já dá para conhecer alguma coisa, hein? então foi aí que eu comecei a ver, a mexer mesmo, colocar a mão na massa. O que talvez me ajudou muito é que eu não só ajudava ele, mas eu ficava, mas por que que você está fazendo isso? Mas por que que é assim? Mas por que que é assado? Não, não, eu não entendi. Aí foi indo, entendeu? Isso que você E está falando aí, é fundamental, sabe por quê? Porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. sim, E quanto mais você pergunta, mais você vai conhecer e aprender. Isso é do cacete. você vê, Já tem gente até comemorando que tem troféu dele aqui, ó, organizador de evento, meu amigo Beto, um abraço para você, dizendo, olha que felicidade, troféu da Pilot com ambos pilotos. Porra, é, ah, sim, tem troféu da Pilot aqui atrás, não tem? E tem troféu da Pilot ali, ó, porra, tá vendo? esse daqui tem mesmo, verdade. Os caras te elogiaram pra caramba aqui enquanto estava falando, vou até colocar de volta. O rei da treta, Júlio César, pensa num cara honesto e competente, único que mexe no meu manco. O Ronan, Ronan Soares, melhor preparador de carros de São Paulo. Porra, o Gustavo, Renaton, esse cara é top. Agora, tem um engraçadinho aqui, o Luiz Henrique, engraçadinho, tá me sacaneando o seguinte, que eu tô falando das coisas do Corcel que não tá pronto, e você sabe muito Ah, bem como é que carro fica pronto em cima do evento, é uma correria, me parece desculpa antecipada. Claro que é desculpa antecipada, óbvio. Se Ó, não presta tiver o atenção, suspense, não pode, né? Não não vale. é Tem que ter o verdade? suspense. Pô, olha só, se tudo der certo lá, eu sou foda. Se tudo der errado, poxa, foi tudo em cima da hora, não deu tempo de Sim, fazer. é isso aí mesmo. E ó, que eu tô com dois carros na oficina que eu tô. Eu como preparador, eu tô preocupado porque os dois vão pro MBR também. Aí, ó. Tá vendo?
Ó, o Edu aí Cara. falando, Renato, manja muito, gente fina e curte o que faz, raro hoje em dia. Pô, que legal. O Thomas dizendo que tem troféu dele também, TCR, que ele organiza. Um abraço, Thomas. Tem verdade, tem aqui também. Aí é. Depois você pede para o Thomas contar a história de quando a gente se conheceu, em 2014. A gente foi andar de kart lá em... Onde é aquilo, Thomas? Paulínia, né? Acho que é Paulínia o lugar que ele me levou. Não, dois fofos não. Só tem um fofo que sou eu. O Renato é magro, não é fofo, não. Vamos continuar. Aí esse carro aí com esse kit turbo da Larus Turbo foi o primeiro carro que você montou com 12 anos de idade. E pelo Sim. visto você não parou mais, né? Como é que a coisa foi evoluindo depois? Você primeiro conheceu o Track Day ou você primeiro montou a oficina? Como é que funcionou isso? Então, na realidade, com 14 eu entrei no Senai, mas eu entrei no Senai para fazer mecânica industrial. Tá bom. Ah, Renato, mas por quê? Se não tem nada a ver com o carro. Cara, eu via o meu padrasto mexendo tanto com torno, com fresa, por quê? Você acabou de falar no começo da live, o seu carro tem muitas peças fabricadas. Então, tudo isso que a gente faz nos carros, normalmente não se usa original, você adapta. Então, eu vi a necessidade de ter um curso profissionalizante na área de produção. Sim. Essa parte de performance, na realidade, o único curso que eu fiz, a gente vai chegar lá, mas foi na parte atual, reprogramação eletrônica. O restante, eu aprendi na raça, eu aprendi com o meu padrasto, aprendi com outros preparadores, Sim. que são receitas diferentes, né? Sim. E você aprendeu a voar voando, é como todo mundo. Eu aprendi Sim. também fazendo. É isso aí. Então, entrei no Senai e aí eu comecei, nas minhas horas vagas, eu tinha um Voyage 86, mas na época não tinha Track Day. Tá. E aí, o que eu fazia? Eu sempre fui o que tinha menos dinheiro da turma. Aí eu mexia por exemplo, um amigo meu eu tinha um Voyage, um amigo meu tinha uma Saveiro ou um Gol. E aí ele tinha um comando 276. Ele comprava um 288, eu instalava no carro dele e forma de pagamento, eu pegava o comando do carro dele e colocava no meu, entendeu? E assim foi indo, assim foi indo. Que bacana. Foi dessa forma. Porque Sim. é bacana você contar essa história, porque nas lives sobre grana, eu falo muito sobre se virar. Olha que coisa interessante. Você não ia ter dinheiro para comprar o comando 276, mas ele tinha dinheiro para comprar o 288. Mas, de repente, ele não tinha dinheiro, ou ele ia ter que te pagar de qualquer maneira, para você instalar. Ele não sabia instalar. Cara, Sim. essa troca de serviço, ou a troca de serviço por peça, isso funciona para todo mundo. Sim. O Renato está dando um exemplo que eu canso de falar nas lives, eu fiz muito isso, cara. Eu trabalhava para a pessoa em troca de peça, em troca de... Porque quando você está começando, é difícil você conseguir cobrar dinheiro, né? Mas se você vai cobrar em alguma coisa, alguma troca, alguma coisa, é mais fácil, não é? Sim, na época a moda era o AP, né? Então, a maioria, tinha amigo que tinha Saveiro, Escort R3, que também usava o mesmo motor, Gol, Voyage. Então, basicamente, todo mundo tinha o mesmo motor ali. Então, conforme eles iam fazendo upgrade, eu, como tinha na época uma outra renda, então o serviço na garagem não precisava ser cobrado, mas para receita. Então, eu trocava em peça. Eu instalava, pegava a peça, colocava no meu carro e assim a gente ia se virando. Tudo entre amigo, tudo naquela bagunça, né? Se funcionar, deu. Se não funcionar, vamos ver o que precisa. O famoso automobilismo de garagem, né, cara? É isso aí. Foi assim que... Antigamente era assim que funcionava, cara. As pessoas se juntavam na garagem, um entendia de elétrica, o outro sabia montar motor, o outro sabia fazer suspensão. E, cara, os três juntos faziam o carro inteiro, né, cara? Sim. Agora, como é que é um negócio, Renato? Como é que você saiu da garagem de casa, encheu o peito de ar e falou: vou viver dessa porra? Como é que você tomou essa decisão? Então, na realidade, eu trabalhava e fazia os bicos em casa, para os amigos. E o que aconteceu na realidade? A Touring Performance, ela nasceu com outro nome. Tá. Ela nasceu como Mecânica Touring, a abreviação de Mecânica Touring, que seria a Mec Tour. Okay. O que é o Touring? O Touring nada mais é do que o sobrenome da minha avó. Que legal.
E por que que a gente pegou o Touring? Porque ela cedeu a garagem da casa dela. Que Eu bacana. pediu para eu na época eu comprei forro de PVC de teto e eu fiz parede para poder separar a oficina da casa, né? Tá, E aí era MacTour, que é a abreviação de Mecânica Touring, por conta da minha avó. sei. E aí, Ficou na casa dela. na casa dela, na casa dela. Caramba, só vó mesmo para deixar um negócio desse, né? Pois é. Bagunçar a casa dela, ocupar espaço. Isso era na garagem da casa dela, um espaço que ela tinha assim, tipo garagem, é isso? Isso. E aí cabia dois carros na garagem, assim, no coberto. A minha avó, quando veio morar, antigamente você comprava por lote, né? Sei. Então a casa é pequena e o quintal era grandão, vamos dizer Tá, assim. tá. Então o quintal cabia uns 5 carros. Só que Legal. coberto era só dois. Tá bom. Como eu coloquei uma bancada e uma mesa para atender, então cabia dois semi-coberto. Ok. Então, por exemplo, chegava uma pessoa lá, eu vou fazer o freio dianteiro e traseiro. Se tava sol, ok. Se tava chovendo, a gente fazia primeiro o dianteiro, saía com o carro, virava a parte de trás, colocava o de trás no coberto e aí. Até um Bicho, dia que bicho, foi isso é se assim, virar. Isso daí sim, chama-se se virar. Literalmente se virar. Mas é segue aí, isso aí. até um dia. Até um dia que eu É, vendi um carro tá, e aí falei, vou cobrir o restante da garagem, porque tava crescendo, né? E tá. aí eu falei, pô, cabe mais 2 vagas do lado, então vou cobrir. E aí eu vendi o carro, cara, só que eu vendi o carro antes de orçar o telhado, Ok. entendeu? Quando eu fui orçar o telhado, a gente pegou e viu que só dava para comprar matéria-prima e não dava para pagar uma pessoa para fazer o telhado, para montar o telhado. Sim. Resumindo a história, eu e a minha esposa cortamos madeira, viga, o cara da não é marcenaria, é que vende madeira, não sei o nome agora. Sim, loja de É, madeira. loja de madeira, isso. Ele foi Madeireira. muito. Isso é madeireira. Madeireira. Ele foi super gente fina, por quê? Eu falei, cara, eu não tenho ideia do que eu vou usar para fazer isso aqui. Ele foi mandando, tipo, 2 vigas por 2 vigas, entendeu? Pô, eu preciso de mais duas, tá? Manda. Eu cortava e colocava. E aí, eu acabei de montar o telhado, era dia 31 de dezembro, às quase 10 horas da noite. Eu lembro que eu passei essa virada de ano, eu passei na cama assistindo a virada do ano na televisão. Morto de cansado, com as mãos cortadas, com certeza, porque madeira machuca a mão pra caramba trabalhar com madeira. Gente, A mas que minha, a minha, história bacana. a minha esposa não conseguia levantar o braço, assim, ó, porque era a Claro. viga de 6 metros e eu pegava de um lado, ela pegava do outro, eu marcava, descia, fazia o furo, subia, parafusava. Foi Gente, assim. E eu não sei dizer ao certo quanto tempo eu fiquei, mas eu vi que já a minha casa também já não dava, que eu cabia 4 carros. E aí começou a espalhar, espalhar, eu falei, pô, eu vou enfrentar um aluguel, porque então eu não precisava pagar nada. tá, E aí eu fui para a avenida onde eu estou hoje, que é a Avenida Atlântica, aqui na Zona tá, Sul, e cabia uns 7 carros. tá E aí aumentando. sim, eu fiquei 1 ano e meio, Sandro, já não dava mais de novo. Que bacana. Aí a minha esposa falou assim, pô, a gente precisa de um lugar maior, e eu sempre com medo, né, cara? Não é fácil. Não, não, não é não. E aí eu falei, tá e não tá, tá e não tá, tá e não tá. E eu falei, tá bom, vamos. Acredita, né? E vambora. E aí nós alugamos esse galpão que você já estava, já você conhecia. Até que Sim, eu lembro que foi uma das pessoas que deu um parabéns para mim quando eu inaugurei a oficina nova. legal. E aí nós mudamos para essa, que hoje cabe mais ou menos uns 15 carros. Porra, dobrou. Mais do que Sim, dobrou de 7 para 15. sim. E estamos lá até hoje, cara. Graças a Cara, e a Deus. tua esposa, então, ela tá contigo desde o telhado de madeira, quer dizer, desde antes, provavelmente, né? Sim, minha esposa é professora, no caso, ela continua dando aula para segurar o rojão, né? Tá, E agora, na pandemia, no final do ano de 2020, ela foi mandada embora. tá. E 2021, até agora, ela tá comigo direto na oficina.
Que bacana, cara. Puta, que história bacana. Porque a tua história fala. Porque eu falo muita coisa aqui nas lives sobre essa coisa de se virar, de fazer permuta, de fazer troca. Aí um Sim. dia surgiu o Bruno Figueiredo. Não sei se você conhece o Bruno Figueiredo do Sander RS. Sim, sim, sim. Ele surgiu dizendo o seguinte: cara, eu sou arquiteto. Uma vez eu fiz um projeto de uma reforma da casa de um dentista e o dentista fez o meu tratamento. Falei, porra, tá vendo? Alguém se deu bem com esse. Porque, porra, não é possível que só eu consiga fazer isso. Agora você está demonstrando a mesma coisa. Sim. Né? De fazer troca, de trocar mão de obra por peça. Cara, isso é o canal, fazer com as próprias mãos. Tudo isso que você está falando são coisas que eu ensino aqui nas lives, ensino no curso. Como fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fica muito focada assim, ó, não, eu tenho que primeiro ficar rico para depois correr de carro. Aí a pessoa fica guardando aquele sonho para dentro dela e só fica com o sonho guardado. Não, primeiro eu tenho que ficar rico, depois. Caramba, não precisa. Você pode ir trocando e fazendo. Olha a tua história. Você hoje tem uma oficina de 15 carros, que é uma oficina grande, e começou na garagem de casa, porra. Qual o problema? Entende? Cara, eu trato muito meus clientes, muito mesmo, como amigos, né? Eu curto isso. Eu fico bravo com as pessoas que vão lá só para levar carro. Tá. Eu acho, pô, você não vem aqui para falar um oi, tipo assim. E você vê que quando tudo isso eu devo, lógico, à minha família, mas muito também aos meus amigos. Sim. Eles me ajudaram e me ajudam muito. Eu lembro que teve um deles que ajudou a gente pintar esse salão novo, cara, para poder se mudar, sabe? Ele pegou lá o rolo e começou. E conhecemos como cliente, cara. Então é bem legal. E eu acho que isso faz eu acordar todo dia com vontade mesmo de ir lá, entendeu? Nesse dia da pintura, eu garanto que estava você e sua esposa, ela também, cada um com um rolo na mão, pintando a parede. É isso aí. Isso É não isso tem aí. preço, cara. Isso Ela, para quem é mais próximo, sabe que todos os eventos ela tá lá, ela cobra o tempo, ela faz o vídeo, ela dá Coca-Cola para poder ver se vira mais rápido, tipo assim, entendeu? Então é um apoio assim fenomenal, cara. Mas me conta esse segredo aí, pô. Coca-Cola vira mais rápido, eu bebo Coca-Cola, não tá me ajudando muito, não, isso aí. Não, diz a lenda, né? Eu não sei. Porra. Tem o cliente meu, o Gustavo, que tem o GTI. A gente fala que a gente dá Coca-Cola pra ele. Ou fala assim, ó, você não vai almoçar enquanto você não virar mais rápido, entendeu? Tipo assim. E ela é tipo isso daí. Ela veio a marmita e falou, ó, você não vai comer enquanto você não abaixar esse tempo aí. É mais ou menos isso, entendeu? Bom, você ou fica com fome, ou vira rápido, ou vai passar fome, né? É isso aí. Agora me fala uma coisa. Você primeiro, pessoal sacaneando, você primeiro dizendo que o só vira rápido com Coca. Você primeiro começou então com a oficina, né? E depois você começou o que, pelo que eu sei aqui, cadê? Esse aí foi o primeiro carro que você foi para a pista e foi em Interlagos? Foi ele mesmo. Isso mesmo. Então, Conta a para nós a ideia foi o história seguinte. desse carro aí. Ninguém tem teto de vidro, né? Então, eu acho que muitas pessoas que estão aqui hoje sabem. Eu corria na rua, cara. E um dia eu perdi dois amigos e um ficou paraplégico, entre outras coisas. E aí eu comecei a pesquisar e achei o mundo do track day. Tá. E realmente, eu montei esse Palio. Não sei se dá para ver, mas está escrito até Mac Tour. Mecânica e Performance na lateral, que era o nome da oficina antiga, né? Vai dar para ver aí. Dá para ver, sim. Exatamente. Então, esse era o Mac Tour, que é onde começou na garagem da casa da minha avó. Sei. E aí, cara, eu pedi ajuda para um monte de pessoas para ver se podia me patrocinar para pagar a inscrição para eu poder correr o track day. E aí eu consegui, tá até os adesivos aí no carro, tudo, mas infelizmente eu não tinha noção do que precisava para um track day. Sei. Você andar na rua é uma coisa, quando você anda na pista, você vê que não tem nada a ver, cara. Nada a ver. E cara, eu não lembro qual foi o tempo dele, mas eu sei que foi horrível do horrível, entendeu? Sei lá, eu devo ter virado uns assim, dois. Pô. Todo mundo quando começa assim. Exatamente. E aí eu falei, cara, primeiro, eu tô com o carro errado.
Porque eu montei ele errado, não o carro em si. Eu montei Sim, ele totalmente errado, então eu tinha que desfazer ele inteiro e montar de novo. Não era viável. sim. Lembrando, eu montei o carro como se com o exemplo que eu tinha na rua. Falei, Tá, tá tudo errado. Não é isso. E aí eu comecei a pesquisar muito como o que o carro precisava para uma pista. tá. E aonde que eu busquei isso? Fotos. Muitas pessoas acham que fotógrafo é só uma pessoa que está lá para tirar foto do carro para você colocar no quadro. Mas se você souber estudar as fotos do seu carro na pista, você consegue aprender muito do que seu carro está dizendo para você, externamente. Sem E dúvida. aí eu comecei a ver essa parte, e aí depois do Palio, acho que, vamos arredondar, mais ou menos um ano depois foi aonde entrou o Up. Ó, tem um fã de Palio aqui, ó. Esse cara tem um Palio amarelo, 1.8. É 1.8, né, Gabriel, teu Palio? Esse cara tem um Palio amarelo bonito pra caramba. Muito bonito o Palio dele. Acho que é 1.8R, se não me engano. Desculpa que eu não Ó, conheço. tá vendo? Agora, tu Então, chegou a andar eu quantas só vezes? montei o Palio da maneira totalmente errada. Foi Sim, mas esse o erro, né? é isso, cara. Quando Foi você isso. começa, é isso. Agora, me diz É, uma coisa. A primeira andada foi logo de cara em Interlagos? foi logo de cara em Interlagos, exatamente. Uhum. Não é mole, não. Eu sempre falo nas lives e tal, falo assim, galera, vai começar, em vez de começar num track day, começa num hot lap. Porque o hot lap, e você já deve, já claro que já andou bastante em hot lap, o hot lap é mais seguro, não acha? O que, que você acha? O hot lap tem menos espaço, a velocidade é menor, é mais fácil bater num track day ou num hot lap? O que, que você acha? Olha, com certeza num track day. O hot lap, você realmente, por você ter uma velocidade menor, o risco de bater é menor. O problema é você não respeitar o limite do carro no hot lap, porque eu acho que uma condição de freio, por exemplo, você usa muito mais, e as pessoas acabam não respeitando isso, e por isso que acontecem os acidentes no hot lap. Ah, E aí, eu acho que o acidente no hot lap é mais perigoso, porque não tem área de escape, ah. enfim. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Quer dizer, tem um lado da velocidade ser mais baixa, mas em compensação tem um lado de não ter área de escape, né? Sim, e volto a dizer, às vezes não respeita a parte do carro em si, acaba ficando sem freio e já era, né? Aí o resultado a gente já sabe. Agora vem Salve, cá, seu Thiago. o que que tu errou nesse Palio? O que que você fez nele? Porque eu gosto de gente que tem essa humildade de dizer, eu fiz tudo errado. Conta para o nosso povo aqui, o que que tu fez de errado nesse Palio que hoje, você com a tua experiência de hoje, você teria feito diferente? Bom, primeiro, coloquei uma suspensão que não tinha nada a ver. Tá, Não fiz nada no freio, só troquei fluido. tá, E coloquei um monte de potência no carro, porque esse era um Palio Fire 1.0, mas era turbinado. tá. Então o carro andava muito, distracionava uma vida inteira, não parava, não fazia curva, enfim. É isso. Isso me fez lembrar daquele meme que o pessoal tá botando ali agora, e tó, tó, tó. Foi isso mesmo. O erro foi isso. Eu só pensei em potência. Número, potência, tal, tem que ser rápido. Mas, Cara, cara, muita gente faz isso que você está é, falando. eu só. Muita gente. E no Começa freio, pela potência, cara. sim. E eu só troquei freio de freio, cara, mais nada. Então, assim, totalmente errado. Totalmente errado. Você deve. Ih, rapaz, mostrei um carro bonito aqui, vou até tirar ele primeiro. Você deve sofrer muito isso na tua oficina, né? Porque deve chegar lá um cliente que deve falar assim: ah, eu quero o meu motor mais forte, vou andar no track day. E aí, você deixa ele fazer do jeito dele, ou você diz para ele: olha, eu já cometi esse erro, vamos primeiro fazer o freio, vamos depois fazer a suspensão. Como é que você se comporta? Você avisa, você deixa ele fazer o que ele pediu, como é que você faz? Então, eu tenho até um apelido que alguns me chamam de irmão mais velho, né? Porque eu não quero que os outros passem o que eu passei, exatamente assim. Claro. E eu fico puxando o freio de mão. Cara, não gasta nisso, pelo amor de Deus. Vamos gastar aqui. E ali, e isso e aquilo. E já teve fato de chegar, até por uma indelicadeza da parte da outra pessoa, de falar, cara, então eu não mexo no seu carro. Eita! Porque a pessoa Porque.
não queria aceitar a tua experiência, né? Ele queria, eu quero motor, eu quero motor. É isso? Exato. E assim, da maneira como foi conduzido tudo, eu falei, cara, tudo bem, eu não mexo no carro e a gente continua do jeito que tá. É. Porque é como eu te disse, eu trato todas as pessoas como se fosse um amigo. Eu vejo a Turim como uma família, vamos dizer assim. E eu não quero, eu tento fazer o máximo para as pessoas não cometerem erros da maneira que eu cometi, que eu já vi amigos meus cometendo, que teve até uma consequência em relação a isso. Então, a gente procura fazer isso. Ô, cara, isso que você faz, eu ia colocar um comentário do Fábio, eu coloquei outro que eu vou colocar depois de novo. Isso que você faz tem um valor que as pessoas, infelizmente, nem todas sabem valorizar. Sabe por quê? Porque você podia ficar quieto, ganha o dinheiro do cliente, faz a bodega que ele quiser fazer e deixa ele se ferrar para lá. Mas como você considera todas as pessoas como da família, tua família Turim, e eu sei que é assim, basta ver o que as pessoas estão falando aqui. Olha o que o Fábio está falando aí. Está dizendo que você briga com ele quando você quer fazer algo. Cara, mas isso, quando você briga com o Fábio, que está dando esse exemplo aí, bonito cabelo, hein, Fabião? Gostei do tupete aí. Quando você briga com o Fábio, você está dando a ele algo que ele não está nem te pagando para você dar, que é a tua experiência lá, Fabião. Não faz aí, não é por aí, não vai por esse caminho, não. Só que o Fábio teve a humildade de aceitar que você tem mais experiência que ele e deixa fazer do teu jeito. Pô. Agora, vem cá. A gente vai mostrar uma BMW aí que apareceu aí, mas isso daí ficou famoso pra caramba, tá? Você consegue ler daí? Esse up, a gente vai chegar lá nesse up, tá? A gente vai chegar, Sim. a gente vai falar bastante desse up. Vamos falar de um certo Sandero RS famoso também, que eu sei que está na casa. Mas antes, vamos mostrar essa foto aqui. O que diabo é isso aqui? Isso é uma BMW, uma 300 e alguma coisa, não é isso? E tu foi pro Track Day com um carro desse, cara? Então, cara, esse era, né? Não temos mais o carro da patroa. Eita. Era uma 320. Ela tava com freio já que o pessoal da TechPads e o Júlio conseguiu fornecer pra gente. E, cara, eu levava ela, eu usava ela para transportar o up, na realidade. E aí, esse evento Tem até foto aqui, é isso aí, né? É isso aí, é isso aí. Eu usava ela para poder transportar o up, cara. É isso aí. E aí eu fui num evento do Santiago. Cara, não, ela curte demais, né? O importante é tudo dar certo. É isso aí. E aí o Santiago me liberou para poder andar em Velocitar. E aí eu andei com a ABM. E o pessoal, o Amilcar da TS, conseguiu para mim os pneus, umas rodas, e a gente colocou uns slicks nela. E eu fui passear para conhecer Velocitar. Eu tinha um sonho de conhecer Velocitar. O Santiago até me... Lá, né? Sim. Mas aí é Interlagos, ó. Tu andou com ela em Interlagos também? Andei, cara. Isso daí foi até... foi uma história até que legal. Eu tinha esquecido dessa história, mas vamos lá. Eu fui no evento de Interlagos para assistir, cara. Só que eu estava com todos os meus apetrechos no porta-mala. Inclusive, eu tinha passado no Júlio, eu tinha carregado um monte de pastilha e disco para poder levar para a oficina. Legal. E aí, coçou, eu fiz uma inscrição, descarreguei toda a BMW e fui pro Track Day. E aí começou a chover. Eu tava em P2. A Karen, cara, chegou e falou assim: você inventou essa merda, agora você arruma. Foi bem assim, entendeu? E se eu não saísse com esse P1 de lá, eu acho que ia ter divórcio, cara. Foi mais ou menos isso. E na chuva, tu foi lá e ganhou no P1. Sim. Que bacana, hein, cara? Mas esse carro era original, ou Renato? Esse carro era mexido? Esse carro era um Stage 2. Tá bom. Então já era bem fortinho, né? Ele tava mais ou menos com uns 260 de roda, provavelmente. 60 de roda é mais de 300, né? De motor, né? De motor, sim. Caramba, hein? Agora, vamos lá. Quer dizer, aí esse carro, esse aí nesse dia, ia lá, tem lá patrocínio da ATS. Agora, sim. E esse cara aí, bicho? Como é que esse cara surgiu na tua vida? Cara, da onde você tirou a ideia de dizer,
Vou... Não, melhorar a pergunta. Quando você começou a mexer nesse carro, você achava que ele ia virar o que virou, o up mais rápido do Brasil, o up mais famoso do Brasil, o up de track day mais rápido do Brasil, ou você foi fazendo e foi vendo onde dava? Como é que você tinha um plano desde o início, ou você começou e no final chegou nisso aí? Não, na realidade eu comprei. O Up foi basicamente um pouco depois de eu implantar a parte de reprogramação eletrônica, o famoso remap. Tá, Então eu precisava de um carro que fosse nessas características para tá, poder desenvolver o meu trabalho. sim. E aí eu comecei a montar ele sem ser com o objetivo de track day. Eu tinha uma ideia, mas não foi exclusivo para isso. Ele Apareceu era uma tipo um cartão de oportunidade. visitas da oficina, não é isso? Exato, Você exato. mostrar o seu trabalho através do seu próprio carro, né? Isso aí, a ideia foi essa. E quem achou esse carro também foi minha esposa. Ela falou: Olha lá, eu achei, estava lá numa agência. Eu Tá, falei: Nossa, mas eu nunca vi essa cor. Eu estava procurando um, era um branco que eu tá, tinha visto. E aí ela falou: Não, mas tá escrito TSI no painel. Eu falei: Ah, o vendedor deve ser se confundido, porque essa cor eu não tinha visto. E aí sei, eu falei: Vamos lá ver. E realmente era um TSI, cara. E tá. esse carro eu comprei com 48 mil quilômetros, única dona. Que bacana. Eu fiquei mais ou menos uma hora na agência do cara, levantando esse carro, baixando esse carro, olhando para um lado, olhando para o outro, para saber se realmente dava para comprar. E a E aí história foi essa. não tem como o cara te enganar, né? Porque você conhece o carro muito mais do que ele, né? Sim. Enfim, a melhor pré-compra que tem é você mesmo fazer. E aí? Aí você começou fazendo o remap dele na oficina, e quando é que falou assim, vou colocar no autódromo esse carro? Como é que foi isso? A história desse carro no autódromo, isso eu vou falar, o Júlio deve saber mais ou menos da história, mas foi basicamente por conta do Júlio César, na época que ele tinha o up dele. Sei, o laranja. Isso. Ele meio que inspirou a desenvolver mais o carro. Por quê? Isso ele sabe. Eu falei, cara, eu só vou virar Stage 3 no meu carro. Acho que muitas pessoas sabem disso. Na hora que eu conseguir bater o tempo do Júlio com o Stage 2, ambos os Stage 2. Então foi mais ou menos que uma meta ali. Falei, Sei. eu vou alcançar ele. Se ele conseguiu, por que que eu não consigo? Eu fui indo. Eu falo que o Júlio foi um coração peludo na minha vida. Um Eu fui coração lá, ótimo. Fui lá depilando, depilando, depilando até conseguir. Inclusive, ele tá na foto aqui, ó. Tá eu, ele e o Thomas, ó. Eu tô vendo. Porque o Júlio é o seguinte, o Júlio guia bem, o Júlio guia muito bem. A gente só não pode dizer isso para ele, especialmente ao vivo na live, senão ele fica metido pra caramba. Ninguém aguenta ele depois. Amanhã ele vai passar essa parte, ó. Vou repetir, Júlio. Grava a tela aí. O Júlio guia bem. Mas ele é chato pra cacete de ficar falando, falando. Amanhã vai estar em tudo quanto é grupo aí, esse trecho do vídeo aí dizendo que ele guia bem. Mas ele guia bem sim, é muita verdade. E o carro dele era Sim, rápido, né, cara? Apesar de que o sim. carro dele não era muito preparado, né? Acho que o carro dele tinha Não, só motor, não era ou não? Ou tinha freio, não lembro. não, então, cara, tem que ver se ele passa aí. Se eu não me engano, era Stage 2. Tá, Ele não tinha nem como desligar o controle de tração, se eu não me engano. tá, Não lembro se ele tava só com a mola airbag, se eu não me. Eu acho que é isso. Mas tá. era pouca coisa. Mas até Sim, então, quando eu virei 210 com o Up pela primeira vez, era sei. mais ou menos dessa forma. Tava todo montado, só não tinha o banco traseiro, que eu tinha Tá, desmontado, mas eu não tinha suspensão, eu tinha somente mola, era JJ na época até, tá. e reprogramação, e pneu. Foi a diferença que eu tinha, o Júlio não tinha na época. Entendi. O pneu era, se eu não me engano, eu não lembro se eu usava Toyo ainda ou já estava no A0, acho que eu já estava no A048 quando eu consegui bater 2,10. E Bacana. aí, depois que eu virei os 2,10, aí eu falei, agora eu vou ver o que que eu preciso melhorar nesse carro para a gente poder ver até onde ele vai. E aí que entrou o Thomas, o Júlio continuou, Sei. cara, Ricardo Gouveia não podia faltar, óbvio. Que O, time, hein? Que time, é, hein? o Lucas da TechPads. Então a gente foi Bacana. juntando todo mundo e cada um vendo o que, que poderia fazer. É... Cara,
Cara, e aí a gente foi indo, eu sei que eu virei Stage 3 com o carro, o Júlio tava no autódromo, e eu acho que de 2:10, quando eu virei Stage 3, foi na pandemia, Tá. lembrei. Na pandemia, eu aproveitei para meu carro, comecei a testar lá com o Thomas, no Aras Tuiuti, a gente desenvolveu Tá. algumas coisas lá no carro. E quando a gente voltou a Interlagos, cara, eu não lembro se foi 2:05 ou 2:06, que eu pulei de uma vez só. Porra, foi uma diferença Cara, grande, hein? o Júlio deu um grito que eu não esqueço nunca mais na vida, né? Desse salto que ele deu. Porque até Sim, então a gente não imaginava que ia conseguir isso, cara. sim. Falou, não, já era impossível, né? E aí foi indo, enfim, mais uma vez, Ricardo, Júlio, Lucas, Thomas, e aí foi todo mundo dando palpites e vendo que podia melhorar, e analisando, até um dia que o Thomas conseguiu virar 2:01:8. Puta, Foi o isso é o tempo recorde dele. do carro Interlagos, é isso? 2,08? Esse, esse é o recorde do Up Interlagos. Caramba! Agora vem cá. Quanto tem de potência na roda esse up para virar 2,018? Fala para mim. Olha, no dia que ele virou, eu não sei, porque não é esse último setup, Tá, mas hoje ele tá com 168, tá. 167 mais ou menos, e 25 kg de torque. Eu sei Então, que ele tava menos. então você olha só, olha que comparativo eu vou te propor. Isso daí é a potência do carro do Fig. O carro do Figueiredo tem 170 de roda, uma coisa assim, mesma potência. Só que eu acho que o Up é mais leve, não é não? E o carro do Então, Fig vira isso também. O carro do Fig virou. Quanto que virou o Fig, meu Deus do céu? Eu acho que ele virou 00. Não, não lembro quanto é que ele virou. Ele não está aí hoje, que ele foi sair com a mulher. Hoje ele me traiu para sair com a esposa dele. Olha que absurdo isso, né? Como é que o cara faz isso? Mas você vê, vocês estão virando parecido, eu acho. Acho que o carro dele foi 2,2,0 e o seu 2,18. Cara, então, é parecido. muitas pessoas não sabem, mas o meu carro, eu não sei, eu não lembro do Bruno. Eu acho que eu não lembro quando ele virou, o que ele tinha. Ó, a Mas o, Carol falou aqui que ele virou 2,02. Ela tá. ela tá sabendo, ela anda de RS também. Um abraço para você, tudo bom, Carol? Cara, Meu carro ainda tem ar-condicionado, rádio, vidro. Ele só não tem os bancos. É isso. Ainda ele está bem montado. Agora nós colocamos, a gente mexeu um pouco na potência dele porque eu consegui instalar o Santo Antônio nele. tá. Então a gente aumentou um pouco o peso e está tentando compensar na potência, né, com esse Tem. novo setup. E tem Assim, campo para botar o mais potência do que isso no motor 1,0? Tem campo para isso? tem, só que na minha opinião, ele não fica mais um carro confiável. Entende? Hoje, o meu Up ele tem mais de 10 mil quilômetros de track day. A Karen fez essas contas. Ela E viu nunca em viu o todos motor? os. Não, nunca. É tudo original. Parte de miolo, é tudo original. Caramba. Então, isso é ser confiável, você concorda? Sim. Duas certezas que nós temos, né? No mundo de track day. Uma hora você vai quebrar e uma hora você vai bater. É Não isso aí. tem outro jeito. Tu só não sabe Graças, como, né, Renato? graças a Deus não aconteceu nenhum dos dois comigo ainda. Opa, e que continue assim, ó. Levanta a mão para o Amém. povo e continue Amém. assim. Que Mas a gente tenta fazer o máximo para isso, né? Então eu tento respeitar muitos limites do carro. A legal. gente pesquisou bastante, tudo. Então vamos manter dessa forma. Eu acho que não precisa mais do que isso. Então, O Thomas está aqui na live, se o Santiago tiver ainda também. Nós estamos muito querendo andar num evento que tenha menos carros. tá. Para ter oportunidade de fazer uma volta limpa. Sim, extraoficial, nós temos hoje uma probabilidade de virar 2 minutos em Interlagos. Aí, ó. Cravado. Olha aí na tela aí, ó. Sim. Olha aí na tela. Aí. A ideal do Up, no Racing Chrono, ele já bateu 59. O Thomas tá aí para poder falar, eu não tenho certeza. Olha isso. É isso. Olha isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos fazer, você falou estágio 1, estágio 2, estágio 3, de repente tem gente que não sabe. O Up original tem quantos cavalos na roda? Uma variação entre 102 a 106 cavalos, pelos que eu já coloquei na oficina, 100% original. Essa é a variação. De 102 a 106.
Sim. 100% original. Aí o estágio 1, o que modifica no carro, no estágio 1? Somente reprogramação e um filtro em box. Tá? Seria bem legal. Não é obrigado o filtro, mas ajuda. Ou seja, abre-se aquela caixa do filtro, tira só o elemento e coloca o filtro lá dentro. Exato. E isso é estágio 1. E aí? Aí de 102 a 106, vai para quanto na roda? Mais ou menos uns 128, 129 na roda. Porra, é muita diferença, né? Então, o estágio 1 faz muita diferença. E a Sim. pessoa percebe isso andando na rua. Eu não estou dizendo que tem que acelerar na rua, claro que não tem, né? Mas, é óbvio, mas a pessoa sente, isso é uma coisa que dá para a pessoa sentir, não dá? Esses 20 Sim. cavalos a mais. Porque não é só o cavalo, o que mais a gente trabalha é o torque. Então, o que dá a sensação não é. Se eu tivesse deixado com 110, mas aumentasse o torque do jeito que a gente aumenta, cara, já é tudo. É A isso. sensação de velocidade, de crescer, né? Sim. Legal. Aí, estágio 1 ganhou 20 cavalos mais ou menos na roda. O estágio 2, o que modifica? Aí nós retiramos o catalisador e colocamos um downpipe no lugar. Tá bom. E aí? Aí vai para Não, quantos cavalos de roda? eu mais ou menos uns 140, vai. Mais ou menos, Caramba! aproximadamente. Sim. É praticamente mais 20 cavalos. Quer dizer, Sim, ganhou 20 no estágio 1, mais 20 no estágio 2, é isso? sim. E Cássio, hoje, no Stage 3, sem trocar a turbina, somente o conjunto rotativo, tá? tá? É mais ou menos de 165 a 170 cavalos na roda. Ou seja, é mais 30. Sim. É Ganha 20, surreal, cara. é surreal, cara. É É. surreal. Agora vem cá, não teve um cara que montou um up aí, mas acho que o dele era de arrancada, não sei. O cara era até aqui do Rio de Janeiro, eu não conheço ele não. Mas ele foi para Interlagos tentar bater teu tempo, não teve isso? Como é que foi essa história aí? Na realidade, teve, ele ficou por um tempo na minha frente. Eu acho que foi até o Júlio virou nesse dia 2, 3 alto No carro dele, o Júlio e foi no carro não, dele. não, no No meu teu. up o próprio Júlio no outro up tinha virado 2, 3 baixo. Eu acho que é isso. Tá, Eu não lembro se eu virei se o meu up virou 2, 3 alto ou 2, 4 baixo. Eu tá. sei que o outro era 2, 3 baixo. Mas foi uma diferença pequena. Sim. E aí depois a gente pegou e retrabalhou o carro, até que eu comentei com o Júlio e tal. Falei, cara, é legal acontecer isso, porque te dá motivo de você querer evoluir, pô. Dá para evoluir, dá Óbvio. para evoluir. O que precisa? É isso que a gente foi. Sim. E aí conseguimos esse outro tempo. E sem quebrar o motor, né? Sim, Que é o mais importante, né? Porque, sim, afinal, o up é uma demonstração da qualidade do seu trabalho. As pessoas sim. vão ver porra, o up do cara vira 2 duro lá em Interlagos e não quebra o motor. Então, quem é que eu vou querer que faça o meu? Esse cara, porra, porque não dá merda, não dá problema. Isso eu acho que é a maior vitória nossa. Hoje, poder falar que só de track day tem mais de 10 mil quilômetros Isso é uma vitória e fundamental.